Olá, segundo ano. Vamos para a nossa última aula de ciências. Vamos encerrar aí o nosso livrinho, trabalhando aí o tema plantas. Devemos preservar. Lembrando que na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a utilidade das plantas, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Então a tia vai pedir para que vocês abram lá na página 132 do nosso livro, o para início de conversa. No capítulo anterior, estudamos as diversas utilidades das plantas para os seres humanos. Vamos relembrar algumas. Então, serve, né, de matéria-prima para produtos industriais, como móveis e tecidos, para nos fornecer sombra e abrigo, e também como alimento. Temos aqui esses 3 exemplos. Na atividade 1, está pedindo lá para que vocês façam aí um desenho, né, ou uma colagem de uma outra função das plantas que não aparece nas imagens, né, dos exemplos que a tia deu. Bom, a página 133 nós não faremos, e na página 134 a tia vai dar a explicação do que é o desmatamento. É a retirada das plantas, árvores, arbustos e ervas, etc., de um local. Isso é feito para expandir as cidades, extrair produtos dessas plantas, né? Madeira, por exemplo, ou para transformar um terreno coberto de vegetação em pasto ou plantação. E por que é importante a gente preservar? Aqui diz, preservar hoje para ter sempre. Os seres humanos dependem de todos os benefícios proporcionados por outros seres vivos do meio em que vivem, como as plantas, os animais, né? Essa é uma das razões para preservarmos a natureza que nos cerca. Então, quando acontece o desmatamento, que a gente tem aqui como exemplo na atividade 1, tem lá, observe a imagem de um local da floresta amazônica, né? Indique com uma seta a área desmatada. Então, quando acontece o desmatamento, causa aí a extinção de algumas espécies, né? De animais silvestres, e sem a vegetação o solo fica desprotegido, né? Pois as raízes das plantas impedem a chuva e o vento, né? Que a chuva e o vento retirem os nutrientes do solo. Isso acontece muito, assim, os seres humanos, né? O homem, eles vão uma determinada área, retira todo o solo, aí esse solo, né? No caso as raízes, eles estão lá segurando o solo. Quando acontece essa retirada, o solo, ele vem, né, a deslizar, porque ele fica desprotegido. A gente pode ver isso nessa imagem aqui, tá vendo? As raízes ficam presas no solo, vocês estão vendo? Quando acontece a retirada, esse solo fica solto, né? Então, a probabilidade dele vir abaixo é muito grande, porque bate a chuva e aí ele vai, né, e acaba se deslocando. E aí acontece o deslizamento. Aqui no Aplique Ciência tem aqui essa experiência, né, a gente não vai fazer, porém a tia gostaria muito que vocês, quem quiser fazer em casa pode fazer, mas que vocês lessem, né, o passo a passo da experiência, né, e para ver o objetivo que é exatamente o que ocorre. O objetivo dessa experiência é fazer aí essa demonstração, né, da importância do solo, né, da importância da planta, na verdade, para que não haja essa retirada, né. Bom, aqui é a continuação, nós não faremos também, né, a continuação da experiência, né, vocês vão fazer e depois vão ter que fazer o registro aqui através de desenhos. E na página 137 temos lá reciclar e reutilizar. As plantas, como já vimos, são a matéria-prima de muitos produtos que usamos. O modo de evitar que precisemos retirar cada vez mais as plantas da natureza é reciclar materiais ou reutilizá-los.
Reciclagem de papel. Geralmente usamos uma quantidade enorme de papel. Para isso, são retiradas muitas árvores que fornecem a matéria-prima para fabricar cadernos, fichas, desenhos, guardanapos, papel higiênico, etc. A atividade de produção do papel está entre os 5 maiores consumidores de energia. Então, embaixo tem lá, pesquise os impactos causados pela fabricação de papel e escreva o resultado da sua pesquisa. Então, vocês vão pesquisar e depois vão escrever aqui embaixo, tá? Agora, vamos para reaproveitamento do lixo e vegetal. Então, muitas coisas que descartamos podem ser utilizadas ou até mesmo transformadas para os nossos usos. Compostagem, né? A compostagem, ela é feita aí, né, por restos de alimentos. É colocada em uma caixa, onde a gente cobre essa caixa e após um tempo, esses restos de alimento, eles se transformam em adubo, né? O reuso também da madeira, né? Por exemplo, em casas antigas, que seriam demolidas, fornece diversos materiais que podem ser reutilizados, como a madeira, é um deles, né? E pode ser confeccionada aí outras coisas a partir desses materiais. Número 2. Pesquise o modo de reutilizar sucatas de origem vegetal. Descreva uma reutilização e compartilha com os colegas. Bom, aqui a gente está falando um pouquinho aprendendo com a natureza. Você já usou tênis, sapato, alguma roupa com velcro? Uma planta chamada carrapicho foi o que inspirou a criação do velcro, que produz seu modo de fixação, né, como gancho que se prende a pequenas argolas. Outro também que foi inspirado na natureza, né, foi o trem-bala, que ele foi, no caso aí, inspirado, teve aí como inspiração para ele ser feito o bico de uma ave que se chama martim pescador. Aqui, tá vendo? É bem parecido. Bom, pessoal, na página 140 e 141, a gente tem o Hora de Organizar, né? Onde que a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no capítulo. Então, a tia vai pedir para que vocês realizem, né? Aqui tem um complete as lacunas do texto, e encontra as palavras no diagrama. Então, a gente tem algumas palavras aqui, como vivos, restaurar, desmatamento, papel, adubo, plantas, reciclar e solo. Vocês vão ler as frases e vão aí completando, né? E depois vão encontrar, né, essas palavrinhas aqui no diagrama. Na página 141, a gente tem lá um fazendeiro desmatou uma região florestal da sua propriedade para fazer um pasto para o gado. Após alguns meses de chuva, parte da terra dessa região deslizou, criando-se um barranco. Explique por que isso ocorreu. Aí vocês vão explicar, né, o que vocês entenderam sobre a retirada da vegetação e tudo mais, tudo que a tia explicou, e vão colocar aqui a conclusão de vocês. No 2, vocês vão, aqui no caso, a gente pode debater, né, durante a aula, e depois vocês realizarem a tarefa 2, que tem a seguinte proposta. Converse com os colegas e com a professora sobre inventos do ser humano que imitam a natureza. Né? Diferente dos citados neste capítulo, desenhe a invenção e o elemento da natureza que o inspirou. Então, pessoal, vocês já deu o exemplo aí, como exemplo para vocês, o pássaro, né? Que foi o que inspirou aí o trem-bala, né? A parte da frente do trem-bala, e também o carrapicho, que deu origem ao velcro, né? Muito utilizado nas roupas. Então, vocês vão pensar em outras coisas para dar como exemplo e representar através de desenhos. Bom, a gente finalizou o nosso capítulo. Qualquer dúvida, a tia vai estar tirando durante a aula virtual, ok? Um beijo!